Baratheon é a atual casa que comanda as Terras da Tempestade como Lordes Supremos. O castelo onde hoje é dominado pelos Baratheon se chama Ponta Tempestade, no inglês Storm's End, que na tradução literal ficaria Fim da Tempestade. Mas antigamente ele era dominado pela casa do Randon. Apesar de que atualmente na série os Baratheon estarem extintos, talvez aí a gente tenha o Gendry de volta, mas no livro as coisas estão bem mais complicadas, pois o Stannis e a Shireen ainda estão vivos indo atacar em Winterfell. Orys Baratheon foi o primeiro Baratheon. Apesar de não existir nenhum relato sobre se Orys realmente era irmão bastardo do Aegon, muitos acreditavam nesse fato, pois ele era seu melhor e talvez único verdadeiro amigo. Durante a conquista, Orys comandou um exército após Aegon já ter conquistado as terras fluviais e as Ilhas de Ferro, agora mirando as Terras da Tempestade. A conquista se virou para as Terras da Tempestade, que eram comandadas pelo Rei da Tempestade, Ardilec do Randon, o Arrogante. Após a destruição de Harrenhal, Ardilec jurou que se fosse para morrer, morreria em batalha. Rhaenys estava em seu dragão e observou todos os movimentos do Rei da Tempestade. No dia em que eles marcharam contra os Targaryen, uma tempestade caiu e Ardilec pensou que era um sinal ao seu favor. Mas no campo de batalha, ele e Orys se encontraram e duelaram, com Orys saindo vitorioso. Esse dia ficou conhecido como a Última Tempestade. Ardilec não teve nenhum filho, apenas a sua filha Ardjella do Randon, que quando soube da morte de seu pai se declarou Rainha da Tempestade e preparou o castelo para o cerco iminente, mas foi traída pelos seus próprios homens, que abriram o castelo para Orys e a prenderam na cama, totalmente nua. Mas quando Orys chegou e entrou no castelo, fez algo que ninguém esperava. Orys tirou as suas correntes e a cobriu com um manto. Após isso, se casou com ela e adotou o lema e o estandarte da casa do Randon. Sim, o veado e o lema da casa na verdade eram os antigos Reis da Tempestade. Pela sua grande ajuda ao reino e por ser o único verdadeiro amigo de Aegon, Orys foi nomeado como o primeiro mão do rei, se juntando a Aegon durante a Primeira Guerra Dornesa. Orys comandou um grande exército, mas durante a noite os Dorneses atacaram com flechas e fogo, eventualmente capturando Orys e seus principais generais. Os Dorneses pediram resgate sendo o peso de cada homem em ouro, no qual Aegon cumpriu, mas apesar disso, Will, da casa Will, exigiu que cada homem tivesse a sua mão cortada, assim eles não poderiam atacar os Dorneses novamente. Após isso, Orys ficou conhecido como Orys Uma Mão. Envergonhado, Orys se demitiu do cargo de mão do rei e ficou comandando as Terras da Tempestade em seu castelo, jurando vingança à casa Will por terem arrancado sua mão. Após alguns anos, Orys conseguiu ter parte de sua vingança, durante o reinado de Aenys Targaryen. Um homem dornês se declarou Rei Abutre, declarando guerra contra o rei Aenys. Enquanto a princesa Déria Martell ignorava o acontecimento, o Rei Abutre já tinha quase 30 mil homens juntos, mas foi quando ele dividiu suas forças que Orys e o selvagem Sam Tarly conseguiram ganhar das forças do Rei Abutre. O Lorde da casa Will estava apoiando o Rei Abutre. O Lorde era filho do homem que cortou as mãos de Orys, então ele conseguiu capturar o Lorde após ganhar a guerra e arrancou uma de suas mãos, depois um de seus pés, aí voltou e arrancou o resto, sua outra mão e seu outro pé e guardou consigo até morrer no caminho de volta para a Ponta Tempestade, após ser ferido em batalha. Seu filho Davos Baratheon se tornou o Lorde Supremo das Terras da Tempestade após. Um grande nome durante essa época é o de Raemond Baratheon. Apesar de não ser nomeado quem era o seu pai, talvez ele seja filho de Davos Baratheon ou talvez irmão de Davos, ninguém sabe ao certo. Sir Raemond Baratheon foi um cavaleiro da Guarda Real durante o reinado de Aenys, o salvando uma vez dos militantes da fé quando eles tentaram matar o rei durante seu sono, depois de terem escalado os muros da Fortaleza Vermelha. Alguns anos antes da Dança dos Dragões acontecer entre Aegon II e Rhaenys, o Lorde Supremo da Terra da Tempestade era Boremund Baratheon, bisneto de Orys. Boremund apoiava o direito de Rhaenys ao Trono de Ferro, contudo seu filho e próximo Lorde Borros Baratheon não apoiava e se aliou à coroa de Aegon II. Culminando a primeira Dança dos Dragões, que culminou toda a Guerra Civil, ambos os lados da guerra esperavam ter o apoio de Borros. Primeiro chegou Aemond Targaryen e seu dragão, planejando casar uma de suas filhas com a casa Baratheon. Em seguida chegou Lucerys Velaryon. Alguns dizem que Borros ficou envergonhado de ver Lucerys lá, pois sua casa antigamente apoiava Rhaenys. Outros dizem que ele se sentiu ótimo, pois os dois lados queriam seu apoio. Borros recusou o pedido de Lucerys, já que Aemond ofereceu uma proposta de casamento para selar a aliança. Apesar de Borros proibir que os parentes lutassem dentro da Ponta Tempestade, ele não impediu de que Aemond fosse atrás de Lucerys quando o mesmo foi embora em seu dragão, sabendo que Vhagar de Aemond iria ganhar de Arrax de Lucerys, levando assim sua morte. Com Aemond prevalecendo, a casa Baratheon se juntou oficialmente a Aegon II e a guerra começou. Durante a guerra, a princesa Jaehaera, filha de Aegon II, foi enviada para a Ponta Tempestade junto de Sir Willis Fell, membro da Guarda Real.
quando Porto Real foi invadida por Rhaenys. Boros manteve seu exército fora de combate na maioria do tempo, mas os enviou até Porto Real no final da guerra, mas acabou perdendo para um grande exército dos Tully. É dito que Boros matou 12 cavaleiros, incluindo alguns Darry e Medister, até ser morto pelo Lord Kermit Tully. 209 anos após a conquista, Sir Lionel Baratheon nasceu. Futuramente ficara conhecido como Tempestade Risonha. Sir Lionel participou do torneio de Ashford e em seguida do julgamento dos Sete, lutando ao lado de Sir Duncan o Alto, após Duncan dar um soco em um príncipe Targaryen. Anos após, a filha de Lionel Baratheon foi prometida ao filho de Aegon V, Duncan Targaryen, mas Duncan quebrou a promessa de casamento e se casou com Jenny de Oldstones. Isso deixou Lord Lionel furioso e fez ele declarar independência, se proclamando o Rei da Tempestade. A curta e sangrenta rebelião acabou quando ele foi derrotado por Sir Duncan o Alto em combate singular. Após isso, Duncan Targaryen renunciou o direito ao trono e o rei Aegon V prometeu que a princesa Rhaella Targaryen iria se casar com seu filho, Ormond Baratheon. Rhaella foi então enviada à Ponta Tempestade, onde virou copeira de Lionel e companheira da sua esposa, até o casamento. Um ano após o casamento, ela deu luz a Steffon Baratheon, pai de Robert. Steffon serviu na corte em Porto Real, ficando bem próximo ao seu primo, Aerys Targaryen. Steffon lutou na Guerra dos Reis de Nove Moedas, onde seu pai Ormond morreu nas mãos de Maelys Blackfyre. O filho mais velho de Steffon foi enviado para o Ninho da Águia ao lado de Eddard Stark, de Winterfell. Ambos ficaram aos cuidados de Jon Arryn. Lord Steffon lutou no torneio de Ponta Tempestade e perdeu para Rhaegar Targaryen, que perdeu em seguida para Barristan Selmy. Durante o desafio de Duncansdale, o rei Aerys Targaryen chamou Steffon para o pequeno conselho e então o enviou para Volantis, para achar uma bela jovem de nascimento nobre, descendente valeriana. Havia rumores que assim que Steffon retornasse, Aerys iria nomeá-lo mão do rei e demitir Tywin do cargo, mas no retorno da viagem, o navio de Steffon afundou, o matando sua mulher e mais de 100 homens. O único que sobreviveu foi Patface, ou Cara Malhada, que é o atual bobo da corte de Stannis Baratheon. Segundo o Grão-Mestre Pycelle, Aerys ficou enfurecido com a morte de Steffon, que acreditou que Tywin a planejou com medo de ser demitido do cargo. Após a morte de Steffon, o título de Lorde Supremo passou para Robert Baratheon e o resto da história nós já conhecemos com a sua rebelião. Caso alguns não conheçam direito, um futuro vídeo vai vir no canal aí contando mais detalhes e batalhas importantes e também curiosidades sobre a rebelião do Robert. Eu ainda pretendo fazer um vídeo contando sobre as casas extintas também, como a Gardner, Hoare e do Random, que foram exterminadas durante a Guerra da Conquista, contando como eram seus castelos, porque existiam aí rumores, de que o Brandon Stark, o construtor, não só construiu a muralha Winterfell, mas também ajudou a construir Ponta Tempestade, fazendo algum pacto com os antigos reis da Tempestade. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostaram, realmente não se esqueçam aí de deixar o like de vocês. Todo mundo que não é inscrito ao canal aí, seja bem-vindo. E é isso aí, galera. Valeu, falou, até a próxima e fui!